agora o trabalho de pequenos agricultores da Zona da Mata Mineira para preservar um tesouro genético. Eles guardam sementes crioulas que garantem sabor e diversidade no prato e mantêm viva uma tradição. Relíquias da natureza. Seu filho, esse feijão aqui é o feijão Canjuri. Esse feijão canjuri está há quanto tempo na sua família? Veio da minha avó, eu tô com 87 anos. Quase 200 anos. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. O quase bicentenário feijão canjuri do seu Fito é uma variedade de semente crioula. São conhecidas assim as sementes tradicionais, produzidas e conservadas por agricultores familiares por gerações, sem qualquer interferência da indústria para o melhoramento genético, como acontece com as sementes comerciais. Antigamente todo mundo que suía e começou a aparecer outras qualidades diferentes, foi largando, mas não largou não. Por que não largou? Não largou porque ela experimentou, a outra não gostou, foi dentro. Não que ele ligue pro tiro, mas estamos diante de um legítimo guardião da genética e da história. Que milho que é esse, seu filho? Eles falam de buco, outros falam paia roxa. Como é que o senhor chama? Fala paia roxa. Paia roxa? É roxa, né? Meu tio falava, dali eu comi um milho igual dessa aqui, agora 2 roxos. Bom, folclore à parte, uma coisa é indiscutível. Mais resistentes, as sementes crioulas são mesmo. Pela grande quantidade de palha, o milho dessa variedade fica protegido como se tivesse sido envelopado. Essas espigas, por exemplo, já estavam guardadas no paiol há mais de um ano. Tá inteirinha, né? Não tem um carunchinho, nada. Perfeitinho. Esse aí ao lado do seu Fito é o Gabriel. Ele faz parte de um grupo de acadêmicos e agricultores da Zona da Mata Mineira, empenhados em transformar a agricultura familiar num celeiro de alimentos saudáveis, claro, com base na conservação desse tipo de semente. As sementes crioulas têm essa característica de ter uma base genética mais ampla. Isso faz com que essas plantas tenham mais capacidade de se adaptar ao meio ambiente, de se adaptar ao clima, de ser mais resistente às doenças, que é diferente das plantas mais selecionadas, né, para a agricultura moderna, que às vezes elas olham muito para a produção e acabam perdendo esses outros genes exatamente para poder produzir mais. As sementes crioulas vão estar guardadas por 20, 30 anos ou mais e continuam viáveis. A gente entende que o encontro, né, dessas diferentes formas de conservação pode ser muito frutífero e estratégico para o futuro. O futuro do seu Fito será no município de Rio Pombo, onde nasceu, cresceu e de onde não pretende sair. É nesse sítio que ele mora com a companheira de vida, a dona Didi. Para a dona Didi, mais prazeroso do que cozinhar é compartilhar os frutos dessa conexão com a terra. É tão bom quando a gente ganha as coisas, né? Qualquer coisa que a gente ganha, a gente sente feliz, assim também as pessoas que recebem devem ficar. Quando a gente demora um pouquinho para dar, tem uma mulher que mora ali embaixo, ela fala, meu fubá acabou. E é desse modo que de mão em mão as sementes do seu Fito e da dona Didi se espalham por aí. A gente gostava de ter as nossas sementes. Quando a gente começou a se envolver mais com esses movimentos, mutirões, a gente ia num mutirão, num sítio, aí via uma coisa que a gente não tinha mais, aí pedia, trazia. Mas aí a pessoa às vezes falava, eu não tenho tal coisa, você tem lá, a gente tinha, a gente trocava. A Lilian e o Mauro de Silverânia plantam quase 60 espécies de alimentos, entre eles o arroz. Mauro, esse arroz que você está cultivando aqui, qual é? Esse aqui é o cateto, trouxe lá do Espírito Santo. Semente crioula. Semente crioula, lá eles cultivam ele há muito tempo já, né? Eu peguei uma mãozinha assim, aí plantei essa parte aqui, aí deu 18 quilos. Dessas 18 quilos, esse ano eu colhi 100 e tantos quilos. Aí produz sem muito luxo, sem muita coisa. O arroz colhido vai para o monjolo.
Enquanto observa a primitiva máquina descascando os grãos, o Mauro volta no tempo e lembra quando a região era farta na oferta de diferentes tipos de arroz. Aqui plantava muito arroz. Papai mesmo nesses brejos aqui era tudo plantado. Plantava o agulha branco, douradão, Santa Catarina. Acabou tudo. Se depender de mim, não acaba não. E eu agora, quando eu aguentar, eu planto. Do Arrozal, fomos conhecer o Paiol, onde o casal guarda sementes crioulas. Sem exagero, dá pra dizer que eles têm uma bela coleção aqui dentro. Só um pouquinho, né? Umas amostras, né? O que vocês têm aí? Aí tem feijão, né, Mauro? Tem feijão ratacuia, feijão carioquinha, 60 dias, vermelho, preto e mais algum aí. Alguns, né, Mauro? Todos eles guardados nesses tambores e devidamente misturados à terra de formigueiro, como manda a tradição. No pet, costuma dele ficar meio ressecado. Já na terra, conserva ele melhor. Aí eu sempre guardo na terra. Aí ele não deixa da garupa. Tem semente de vários lugares aqui. Tem uma de 60 dias, meu pai plantava antigamente. Aí eu fui na casa de um senhor lá, aí eu gostei muito do feijão, aí na hora que ele mostrou, eu falei, nossa, mas esse feijão? Aí ele me deu 2 litros. Desses 2 litros eu plantei e já deu 50 quilos. Chega que tinha perdido a qualidade dele, a semente. Aí no dia que eu vi, eu fiquei numa alegria danada. Cada tipo de semente carrega uma memória. Esse aqui é chamado de feijão amendoim. Esse feijão tem história. Um padre que ficou aqui em Silveira há mais de 60 anos. Tem gente que chama ele feijão do padre. Ele que pareceu com esse feijão aqui. Padre Nelson. Padre Nelson. Ele morreu com 95 anos. Aí eles falaram, você tem o feijão do padre? Porque esse padre, o que ele fazia? Ele arrendava a terra e dava para as pessoas mais humildes plantar a terra. Em troca deles trabalhar um pouquinho na paróquia, ajudar em alguma coisa. E dava para as pessoas, para as famílias terem feijão. Nessas andanças, procurando pelos guardiões de sementes, chegamos à propriedade do seu Juquinha, na comunidade dos Coelhos, que luta para ser reconhecida como comunidade quilombola. A gente mal tinha chegado e o seu Juquinha já nos levou direto para a horta. Entre os vários vegetais cultivados, um nos chamou a atenção. Esse aí, uma berinjela, só que branca. O pessoal admira, né? É coisas que vêm desde o meu tempo de infância. Eu lembro delas na casa dos meus avós. Muitas das vezes a gente tira isso aqui, porque ela pode ter uns espinhozinhos aqui, pode abrir ela assim, ó. Aqui a sementinha dela, olha. Cheio de sementinha, né? Tá cheio de semente. Uma berinjela dessa, ela dá bastante semente. Então, passa para um, passa para outro, vamos falar, preserva, né? Os frutos das sementes crioulas na propriedade do seu Juquinha são a base da alimentação da família. Mas a importância do cultivo dessas sementes vai muito além. Ela está associada à preservação de uma identidade. Esse legado genético e cultural mantido pelos agricultores familiares da região foi o tema do programa de pós-graduação da Camila, na Universidade Federal de Viçosa. As sementes, elas só existem porque existem agricultores e agricultoras conservando elas. Faz parte dos modos de vida, né, dessas pessoas. Então, muitas vezes, nem se pensa na importância que se tem. Às vezes, eles mesmos não reconhecem. Mas é importante a gente sempre estar potencializando isso. O estudo feito com agricultores de Rio Pomba revela que a maioria das sementes crioulas ou tem origem na própria família ou nas trocas com vizinhos. Nós temos tentado sempre promover espaços de discussão, mas que tenham também um espaço de troca de sementes, porque é muito importante que essas sementes elas estejam circulando. Se um agricultor perdeu, ele sabe aonde que ele consegue recuperar essa semente. Entre as espécies tradicionais encontradas com mais frequência durante o estudo estão o feijão e o quiabo. Juquinha, esse pé que é um pouquinho maior que o senhor, é de quê? De quiabo. Ele nasceu aqui por conta dele, viu? Não foi plantado aqui não. Ele nasceu porque ele quis sair aqui. E antigamente tinha uns pés mais velhos, aí caiu essa semente, ela ficou nativa na terra, e chegou a época dela, ela
germinou e foi crescendo e ficou desse tamanho. Contam os antigos da região que o terreno onde fica a comunidade dos coelhos era de um fazendeiro português. Viúvo e sem filhos, ele deixou o terreno para os escravizados da fazenda. Entre eles, os antepassados dessa simpática e carinhosa senhora, que nos recebeu com um mosaico de sementes em forma de coração. Isso é uma vida para nós, né? Sempre fazendo o alimento aqui, plantando, colhendo, né? E pra gente mesmo, o milho, né? São tudo antigo. O arroz mesmo, né? Que a gente sempre colheu o arroz aí, socar no bilão pra gente, né? Botar na panela, e a alimentação da gente era assim. Dona Fatinha, qual que é a média de idade dessas suas sementes? A média de idade tem mais de 100 anos por aí. Qual que é a mais nova aqui? É só eu. Tá bom, Dona Fatinha, tá ótimo. Herdeiras de séculos de adaptação, as sementes crioulas são o elo entre passado, presente e futuro. A importância delas são muitas. Por exemplo, a soberania alimentar, a saborania alimentar, que é você saber o gosto, inclusive ancestral, que tem essas sementes, e a adaptação delas aí aos diversos biomas, às diversas particularidades de cada comunidade, de cada lugar, e as tornam resistentes e resilientes. Da autonomia aos agricultores, aos camponeses, porque, na verdade, a semente é o berço da diversidade.